é tempo de abrir o coração e deixar Ele entrar. Nós abrimos nossos corações. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei e serei com ele, diz o Senhor. Então, querido irmão, abra o seu coração. Deixa a obra do Senhor trabalhar. Ele tem grandes planos para ti. Planos imensuráveis. Planos de bem e não de mal. Assim diz ele.
suplicarmos, Pai. Quero estar. Leva-nos, Senhor, Pai Santo, para mais perto de Ti. A um lugar onde nós nunca experimentamos, Senhor. Deus Todo-Poderoso. Oh Santo, te suplicamos neste dia, Pai. Cada vez mais próximo de Ti, Senhor. Permita-nos, Senhor, ó Pai Santo, por intermédio da Sua graça, Senhor, a chegar-nos cada vez mais a Ti, Deus, no nome e no sangue de Cristo Jesus. Glorificamos o Seu nome, Deus. Aleluia. Querido Espírito Santo, haja, Senhor, o Pai Santo, neste dia. Aleluia, aleluia. Glorificado seja o Seu nome, Senhor Jesus. Amém. Cumprimento a Igreja do Senhor na sua bendita graça. Então, seja louvado o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos convidar o Espírito Santo para que Ele seja o nosso guia, Ele esteja conosco, Pai Santo, durante o tempo em que nós vamos estar partilhando a palavra do Senhor, para que ela possa ter o verdadeiro efeito ou fruto pela qual ela foi dada. Que ela sirva para nos edificar, para nos corrigir, para fazer com que o homem do Senhor esteja preparado para toda boa obra. Amém? Então, abra sua Bíblia no livro de Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Vamos ler dos versículos 38 até 40. Estaremos dando continuidade à série que estamos sendo abençoados pelo Senhor, sobre ouvistes o que foi dito aos antigos. Versículo 38. Ouvistes o que foi dito aos antigos. Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volte-lhe também a outra. E o que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes.
Amém? Então, aqui ouvimos a palavra do Senhor, mais um daqueles ditos aos antigos em que o Senhor trouxe, de alguma forma, uma dessas leis para que pudesse organizar o seu povo no tempo, e aqui no tempo em que Moisés estava a liderar o povo do Senhor. Encontramos aqui esta palavra que Jesus menciona, que foi dita aos antigos, não é? Que olho por olho e dente por dente, assim como está escrito no livro de Êxodos, capítulo 21, versículo 24. Encontramos esta lei que o Senhor havia trazido para, de alguma forma, restituir aquilo que alguém pudesse ter perdido na questão de litígios. Por conta disso, houveram algumas má interpretações que foram tomadas por conta deste trecho que a Bíblia traz. Uma delas é o erro do pacifismo, não é? Erro do pacifismo. Assim como diz e sugere o texto, não é? Jesus diz: eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso ou ao mau, mas se qualquer te bater a face direita, oferece-lhe também a outra face, não é? E ao que quiser ou ao que demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vá com ele 2. Como se o Senhor estivesse aqui a dizer: não ofereçam resistências, ou não ofereçam resistência em nenhum momento em que vocês são provocados ou estão em momentos de litígio. E com base nisso acabou surgindo esse erro, não é? Que Jesus estava ensinando o pacifismo, ou por outra. Os discursos de Jesus são pacifistas, e algumas correntes acabaram ensinando assim, né, no mundo em algum tempo. Mas será que é isso que realmente Jesus é, como eles assim estavam ou têm dito? Podemos encontrar isso, não é? Dentro de todo o Sermão do Monte. Mas isto não quer dizer que Jesus seja pacifista, no sentido de que em todas as situações em que você é encontrado, você não tem em nenhum momento diante do Senhor a prerrogativa de se defender. Eu proponho a seguinte parábola. Imagine só você na sua casa e você tem 2 vizinhos, não é? A sua casa está no meio e na sua esquerda, à esquerda da tua casa, tem o seu vizinho. Vamos chamar ele de vizinho A. E à direita tem o vizinho B na tua casa. E de alguma forma o teu vizinho A entra em discórdia com o seu vizinho B e o vizinho D dá-lhe uma tapa à direita. Ou melhor, começa a agredir o vizinho A, o teu vizinho A. Neste caso, o vizinho B é o agressor. E o vizinho A simplesmente não faz nada porque não lhe responde e, aliás, não se defende nem nada porque é crente, é cristão. Está a seguir esta palavra que está aqui escrito, assim, interpretado dessa forma, pacifismo. E ele, de alguma forma, liga para a polícia e a polícia manda um oficial para lá, no endereço, encontra lá o vizinho B e diz que, olha, este é o vizinho que me agrediu. A polícia desce para ter contas com o vizinho B, porque é que estava agredindo o teu vizinho A, e de imediato o vizinho B, que é o agressor, também parte por cima do polícia e vai dando, não é, no polícia. E a polícia, por ser crente também, acaba não retalhando, não se defendendo nem nada porque é crente. Então, analisa esta parábola que eu proponho. Achas que o Senhor estaria a falar acerca disso? Que quando você é encontrado em situações dessas, você não pode reagir nem por legítima defesa nem nada? Então, esse é o primeiro entendimento distorcido com relação a essa palavra de Jesus. Mas esse entendimento distorcido tem origem na expressão não resistais ao perverso. É onde começou todo o entendimento distorcido em relação a este. Imagina também outro cenário em que um pastor está na igreja nos dias de hoje, pregando na sua igreja, e vai falando para os seus crentes, conforme o que está escrito nesse versículo, que não se deve resistir ao homem mau e nem nada. E de repente vai e diz que nem
ao Estado Islâmico, nós não podemos resistir nem nada. Por quê? Porque estaríamos a ir contra a palavra de Cristo quando nós somos encontrados por eles, não é? E torturados, por exemplo. E se por acaso você está a acompanhar a situação do nosso país hoje, e se estivesse em Cabo Delgado nesse exato momento, aparecem 2 homens de katana ou com arma armados na tua casa, e você não teria nenhum como se defender porque você é crente e não deve se defender, não é? Aí veio, né? Não resistais ao homem mau ou ao mal de forma interpretada, não assim como diz ou consta nos originais. Então encontramos aqui esse deslize mediante isso. Eu queria propor que nós fôssemos juntos. Abra sua Bíblia no livro de Lucas 22, versículo 36, e tem uma palavra lá interessante. Diz assim, eu vou passar a fazer a leitura. Lucas capítulo 22, versículo 35 e 36, diz assim a palavra. E disse-lhes, é Jesus que disse: quando mandei sem bolsa, alforje ou sandália, faltou-lhes porventura alguma coisa? É o que Jesus está aqui a perguntar. Disse-lhes, pois, mas agora, faltou-lhe alguma coisa? Eles responderam, nada. São os seus discípulos que responderam. Disse-lhe, pois, Jesus, mas agora, aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje. E o que não tem espada, venda a sua veste e compre-a. Então, é interessante Jesus estar a dar esse tipo de orientação para os seus discípulos, e nós sabemos que os discípulos de Jesus, eles andavam com algum tipo de espada para si. Em caso de existir algum tipo de agressor e alguém pudesse tirar-lhe ou querer ameaçar a sua vida, ele pudesse de alguma forma se defender, legítima defesa. Não porque a espada seria usada para partir, não é, aos outros. Se nós repararmos a coisa e dizermos que Jesus era pacifista. Não, Jesus não era pacifista. Jesus é apenas o Salvador. Ele não veio para apoiar nenhum tipo de corrente de pensamento do mundo, não é? Nenhum tipo de corrente de pensamento do mundo. Que olha, em caso, essa palavra não pode ser aplicada quando nós nos encontramos em caso extremo de morte. E não é o que Jesus recomenda. Este é o primeiro descortínio que nós temos que tirar dessa palavra e não irmos por este caminho, não é? Apesar de Jesus ter ensinado um padrão altamente ético, Jesus não estava defendendo o pacifismo, não é? Quando você é encontrado ou é confrontado com assassinos, estupradores, e você encontra a sua vida em perigo, então existe um limite que o Senhor permite que você pode se defender em preservação da sua vida, não é? Temos que reparar isto. Daí que, voltando ao versículo 39, que Jesus disse, eu porém digo-vos, não resistais ao perverso ou ao homem mau, mas qualquer que lhe bater a face direita oferece-lhe a outra também. Não queria dizer que nós teríamos que ser pacifistas em momentos em que a nossa vida corre perigo. Não é isso que Jesus está querendo dizer, não é? Não é o que Jesus está querendo dizer. Então, onde é que o erro originou? Originou provavelmente da tradução em que se foi feita. Na tradução em hebraico original, ou nos textos hebraico original, aqui não vem escrito não resistais ao homem mau. Não é assim como está escrito, não é? Os estudiosos já fizeram um levantamento acerca disso porque parecia uma contradição, não é? Parecia uma contradição. E no original em hebraico vê-se que aqui está escrito não se levante para retalhar ou para assassinar aquele que vem para te fazer o mal, não é? É o que estava escrito, não se levantar, no sentido de não pagar o mal pelo mal. É o que estava aqui tentando dizer-se, não é? Não estava querendo dar ou fazer menção aos discursos do pacifismo. Porém, nós, quando nos encontramos em momentos em que a nossa vida corre perigo e se tivermos como nos defender diante do Senhor, nós não temos qualquer tipo de problema, não é? Então, não resistais ao mal. Jesus não queria assim, não estava dizendo o que se tem interpretado nos dias de hoje, não é? Porque no livro de Romanos 12:9
A palavra diz: o amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Não é? É um conselho. Em Salmos 37:8 diz: deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal. Isso também está aqui escrito. Então, dar a outra face. O que Jesus queria dizer com essa palavra? O que Jesus queria nos ensinar com dar a outra face? Jesus estava querendo trazer para nós a chamada de atenção em relação à vingança, em relação a cometer justiça com as nossas próprias mãos. Isso é o que Jesus visava aconselhar o seu povo, e assim como os seus ouvintes, que nós não tínhamos que partir para resolver os assuntos de acordo com a justiça feita com as nossas próprias mãos, não é? Ele não queria que nós nos vingássemos, em nenhum momento praticássemos a vingança, não é? Sabemos que o Senhor não se agrada disso. Vede que ninguém dê ao outrem mal por mal, ou ninguém pague ao outro mal por mal, mas seguir sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Essa é a recomendação que a Bíblia traz, não é? Em 1 Tessalonicenses 5:15 nós encontramos essa recomendação do apóstolo Paulo ao povo de Tessalônica, não é? Que nós não deveríamos nos posicionar como pessoas que pudéssemos pautar pela vingança, pautar pela justiça pelas mãos próprias, não é? Isto é o que Jesus queria trazer para nós, não é? A vingança é interpretada em algum momento para aquele que a pratica como sendo senso de justiça, não é? Senso de justiça. E a pessoa que pratica a vingança, que é o que Jesus está querendo nos chamar a atenção hoje, para que eu e você não possamos pautar por este caminho, e todas as vezes em que nos encontramos de alguma forma com alguma vontade de vingar, fazer uma vingança, retalhar alguma coisa que alguém tenha nos feito, a justificação que aparece na nossa cabeça é que nós estamos de alguma forma querendo justiça, mas não é verdade, não é assim, não é? Não é assim. Por quê? Porque uma vez alguém tendo cometido alguma coisa de errado por você, imagina que você sai e vai para a rua, sobretudo os condutores, aqueles que conduzem, que são automobilistas, e sai para a rua com o seu carro e de repente aparece um chapéu na sua frente, não é? Nós sabemos, quem conduz sobretudo na cidade de Maputo entende bem esse cenário, e de repente ele corta a tua prioridade e você fica muito irritado e decides, nasce em ti um sentimento de vingança. Tu sais, aceleras o carro e à frente por alguma razão encontra o chapéu lá, não é? E fazes o mesmo comportamento no sentido de também cortar-lhe prioridade e manter o carro em frente dele como forma de dizer isto que ele merece porque eu sofri alguma coisa por ele. Então este tipo de sentimento é o que o Senhor não quer que nós possamos praticar. Porque o mal que nós formos a praticar vindo da vingança, ele não anula, não é? Ele não desfaz aquilo que nós sofremos anteriormente. Não nos ajuda também a superar aquilo que aconteceu, porque já aconteceu. Então, incrível que pareça, a vingança é um comportamento que às vezes pode passar despercebido. Não significa que ele é sempre expresso. Existem duas formas que nós podemos encontrar sobre a vingança, não é? Ela pode ser de forma inconsciente, assim como pode ser consciente. Existe vingança na forma inconsciente, não é? Eu vou dar aqui um exemplo simples para aqueles que são trabalhadores e trabalham prestam serviço a alguém, tem um patronato. Na maior parte das vezes encontram-se em uma situação em que, por mais que o chefe venha chateado com o que tiver, não sei, da casa dele, saiu chateado com o quê, e vem descarregar por cima do trabalhador, em nenhum momento o trabalhador encontrar-se numa posição não privilegiada, visto que o chefe vai manifestar aquilo que seria o sentimento de vingança que ele teria. Mas vai ver que essa pessoa vai carregar, ou por outra, tem tendência de carregar, não é? Sentimentos contra, não é? Destruidores de vingança. Se você já se encontrou em algum momento em uma situação idêntica a essa,
consegue perceber do que eu estou querendo dizer. Mas como é que se manifesta a vingança de forma inconsciente? A partir do momento que você risca a pessoa e depois por estar tão desmotivado por causa da forma como ele te trata ou te tratou, fazer com que você não tenha nenhum tipo de vontade de fazer o trabalho, seu trabalho pelo qual foste contratado, de maneira como tinha que ser, e aí você entra num espírito de vingança inconsciente, porque você está totalmente desanimado. Quando dão-se as tarefas, você faz as tarefas não ao tempo que deveria ser, isso acaba prejudicando aquilo que são o desempenho teu, assim como o desempenho da própria empresa e tudo quanto acontece. Então, essa é uma forma que eu estou aqui a encontrar para trazer para nós a luz de que a vingança inconsciente pode acontecer e pode tomar espaço na minha e na tua vida. Então preste atenção, porque o Senhor não se alegra, o Senhor não se agrada com esse tipo de comportamento, não é? Eu vou falar de mais um outro comportamento que é recorrente, não é frequente, que se calhar nós não interpretamos como sendo vingança inconsciente. Vai para os casados. 2 casais, eles estão casados e as mulheres são muito exigentes, não é? Elas são assim por natureza, exigentes. E de alguma forma pede para que o marido faça uma certa coisa e o marido não faz. Pede para que faça outra, não faz. E depois, de alguma forma, encontramos ela a retalhar ou a praticar um tipo de vingança, ou pode se encontrar praticando vingança sem saber, não é? Vai privar depois o marido, não é? Na hora da noite. Sabemos que o sexo é para ser dado entre os casados. E os casados praticam isso legitimamente diante do Senhor. Entretanto, encontramos aí a questão da vingança inconsciente a tomar espaço. E depois aí pergunta, e aí vem o marido sem entender o que está acontecendo. Será que o que eu fiz? E se, caro amado irmão, você como eu que é casado, se você buscar ao fundo numa conversa muito simples, vai perceber que se calhar tem antecedentes, algumas coisas que você deveria ter feito que não fez, e depois isso encheu a cabeça dela, e depois no final o que acontece? Uma vingança. De forma inconsciente nos encontramos praticando esse tipo de coisas. Então o Senhor está querendo aqui dizer para mim e para você hoje que tanto quanto as outras formas que nós temos nos encontrado a cometer vingança inconsciente, nós temos que passar a prestar atenção. Agora, a vingança consciente, essa é tão simples, não é? É tão simples. Cada um de nós sabe, todas as vezes em que nós temos nos colocado de forma contrária àquilo que o Senhor realmente exige de nós, aquilo que o Senhor realmente exige que nós possamos fazer, não é? Nós nos encontramos e sabemos todas as vezes em que desenvolvemos sentimento de vingança. Então, a vingança por si só não ajuda a termos paz. Se eu sinto ódio, sinto ódio, o ódio é o combustível para que as pessoas possam manifestar a tal vingança, não é? Sinto ódio, a pessoa em quem me cometeu algum tipo de mal, ele até pode estar à vontade, mas eu, que estou com problemas, é que fico roendo, fico com uma vida completamente difícil de lidar, sobretudo quando eu me cruzo com essa tal pessoa. Então, aqui há todo tipo de comportamento que Jesus está querendo chamar a atenção para o seu povo, para que nós não possamos resistir ao mal, assim como foi escrito, apesar de não ser isso, mas que nós devemos sempre fazer o bem, não é? Tanto para um, assim como para outros. Devemos nos posicionar como crentes que tememos ao Senhor e que respeitamos aquilo que Jesus Cristo traz como ensinamento para as nossas vidas. Então, há muitas formas como nós podemos nos encontrar cometendo o erro que Jesus está querendo chamar a atenção aqui para a tua igreja. Nas nossas famílias africanas, nós temos, a maior parte das vezes, nos encontrados em algum tipo de comportamento em que alguém pode levantar-se contra ti dentro da família, porque acha que você comete uma certa coisa de tal maneira e que por essa razão isso possa criar a divisão entre as pessoas dentro da família. E um vai apontando o outro vai apontando o outro, e aí surge um sentimento de vingança, não é? Retaliação.
ele me fez isto, eu também vou fazer aquilo para ele. Ou eu não vou falar mais com ele. Os meus filhos já não podem mais falar com os filhos do meu irmão, porque entre eu e meu irmão não nos falamos, não é? Isso tudo tem aqui, Jesus está querendo dizer que todo aquele tipo de problemas em que nós nos encontramos, coisas em que nós cometemos, coisas em que os outros cometeram para nós achamos que fomos magoados. E Jesus o que quer é que nós não possamos praticar a justiça com as nossas próprias mãos. O que Jesus está querendo para nós e para a sua igreja é que cada um de nós não paute pelo caminho da vingança. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não é? Aí havia espaço, dente por dente, olho por olho, pé por pé, queimadura por queimadura. Mas eu, porém, digo, não resistais ao mal. Mas se qualquer um aqui te bater a face direita, isto é, ofender-te, fazer qualquer coisa que te ofende, está a dizer aqui a atitude de Jesus. Ofereça-lhe também a outra face. Então, o oferecer a outra face não está querendo dizer no sentido literal, mas está querendo dizer que todos aqueles que de alguma forma já te ofenderam, já ofenderam a mim, nós temos que nos posicionar com uma atitude diferente de nos vingarmos contra aquilo que achamos que alguém tenha feito contra nós. Jesus está querendo chamar a atenção para eu e você podermos pautar pelo perdão, pautar pelo comportamento diferente de fazer a justiça com as nossas próprias mãos. E convidar a igreja para que todos nós pudéssemos tomar consciência das palavras que Jesus Cristo estava trazendo para a tua igreja, para a sua igreja, em relação a não cometer a vingança, não partir pelo comportamento da vingança, não fazer a justiça pelas próprias mãos, mas sim nós temos que pautar pelo perdão e assim poderemos ter vidas livres diante do Senhor. Então, amado, vamos orar e pedir para que o Senhor possa libertar-nos deste grande problema em que, como homens, temos nos encontrado enfrentando, mesmo sendo crentes, não é? Temos nos encontrado nesse paradigma. Então, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós queremos te glorificar, Pai Santo, pela sua palavra. Deus, muito obrigado por aquilo que o Senhor é. Deus, convidamos ao Pai Santo, seu Espírito Santo, Deus, vem, ajuda-nos, ao Pai Santo, a fazer diferente, a não fazer a justiça com as nossas próprias mãos e em nenhum momento pautarmos pelo caminho do ódio, pelo caminho da vingança. Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus, tome a sua igreja, coloca o teu Espírito sobre a tua igreja, repreenda-nos, Senhor, o Pai Santo, através da sua palavra, corrija-nos, ó Deus, para que nós possamos ser diferentes, ó Pai Santo, em Ti, Deus. Não diferentes por nós, porque sabemos que nós somos falhos e que não podemos nos salvar. Deus, mas Tu és o Salvador, Tu podes salvar. Deus, nós clamamos a Ti, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e entregamos, Senhor, esta palavra no seu altar, para a honra e glória do seu eterno nome, Senhor Jesus. Amém. Então, gostava de convidar a igreja, assim como aqueles que nos assistem a partir do YouTube, para que possam fazer a sua subscrição, para que possam ser notificados quando lançamos um novo culto. Amém.